todo mundo pós-carnaval só tá assim porque não assistiu o vídeo anterior, nossa. Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente tá aqui começando com o nosso mais novo episódio do Vascular Vibes. Meu nome é Afonso, aqui tá a Mirna. Oi, gente. E o nosso podcast de hoje tá com um tema fantástico, com aquele tema com o toque sutil de arrependimento. Sim, pós-carnaval, pós-farra, pós-dia inteiro pulando, noites não dormidas, muita bebida alcoólica, pés e mãos Muito inchados. de várias coisas. Sim, exagero de tudo que vocês imaginarem, se sentindo ruim. E no final de semana ainda tem a festa de enterrar os ossos. E pra quem Como tá chegar azedo, nessa festa? E pra quem tá azedo, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que aconteceu? Não é nem bem o que aconteceu, porque o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? É, por favor. Mas o que a gente pode fazer, né? Afinal de contas, a gente não pode chorar pelo leite derramado. Sim, se você não tomou certos cuidados, né, no pré-carnaval, que nem o vídeo que a gente passou no pré-carnaval para vocês se prepararem. Se vocês não viram, pegaram vale as a pena olhar, ó. Deve estar por Nossa. aqui, ó, um videozinho que a gente discutiu muito sobre como evitar encrencas no carnaval. Quem seguiu as dicas não tá assim, mas se não deu tempo de ver, foi pro carnaval, pulou e agora tá. Dor de cabeça, a mão um pouco inchada, os pés bastante O homem da inchados, marraeta batendo na nossa cabeça o tempo todo. a perna cansada, geralmente com umas dores, né, em alguns pontos da perna. Isso tudo tem que ser cuidado agora. Não pode deixar passar. Já passou o carnaval, já brincou, já se divertiu. Agora vamos cuidar para você voltar pro ritmo e poder trabalhar. Primeira coisa pra gente pensar, o que aconteceu, tá? Sim. O que acontece é o seguinte, quando a gente pega e tem alguns excessos, como por exemplo, a pessoa não tá acostumada a fazer atividade física com frequência. E daí chega, fica sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e até agora, que é quarta-feira de manhã, a pessoa tá non-stop 24 horas por dia, pulando, fazendo várias tripulias loucas e pensando em fazer várias outras doideiras, junto com uma dieta loucamente inflamatória, com várias coisas gordas, com muitas coisas com álcool em grande quantidade, Sim. mais não tomar líquido, mais vários outros excessos. E daí o que acontece? Chega uma hora que o corpo pede. Sim. E nesse momento, né, pós muito exercício físico, é muito comum ter muita dor nas pernas e elas estarem inchadas. Isso decorrente de tudo isso. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Primeiro, é um inchaço que ele melhora quando você está colocando para cima? Não, ele está persistindo. Segundo, a sua dor é uma dor muito leve que passou ou ela tá persistindo? Essas coisas você tem que entender, porque sim, você pode ter se lesionado no carnaval, pode ter acontecido uma ruptura muscular, pode ter acontecido algo mais grave. Outra Então, coisa, onde é a dor? exatamente. É a perna como um todo? É um ponto específico na perna? É na região de articulação, no joelho, no tornozelo, no quadril? Tem que ficar de olho, é aquele negócio. Quando a pessoa pega e é um pouco mais sedentária, faz pouca atividade física e do nada faz um exercício muito intenso, pode lesar, tem que ficar de olho. Tá, então vamos lá. Primeiro, se o seu inchaço é maior em uma perna, você tem um inchaço nas duas, mas tem uma que o inchaço está mais gritante. Se a dor ela é muito grande. Segundo, se você consegue localizar muito bem essa dor. Não é um cansaço geral do seu corpo, sabe? Você consegue falar assim, doutor, tá doendo aqui, tá doendo aqui. É um local que você consegue apontar pra gente. Você tem que ir no médico. Não vai resolver você ficar fazendo... como é que é? Colocar o pé na salmoura, aquelas coisas... Pé de dilúvio. Pé de luva, aquelas coisas que a avó ensinava, não vai adiantar. Você tem que ir no médico, você tem que fazer um exame. Isso daí tem que ser olhado. A gente então, sempre tem que inchou diferenciar. muito, tem que ir. Sempre tem que diferenciar o que é uma coisa de urgência do que é uma cicatriz de uma semana pirando louco. Isso. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se você tiver algum quadro que é unilateral, só uma perna que inchou, só uma perna que dói, a outra não, alguma coisa está muito estranha em uma das pernas, na outra não, tá tendo dificuldade para andar,
vá no Isso grita. médico. Isso grita. Agora. É melhor ir sem necessidade do que deixar de ir quando precisa. Exatamente. Tá? Levando em conta que a gente está conversando através de um vídeo e a gente não tem como te examinar pessoalmente. Isso é uma orientação para você se olhar. Viu esses sinais que a gente falou aqui? Não, pera, parou. Vou primeiro no médico, vai lá, vai consultar, vamos ver o que é. E lembra que o médico do pronto-socorro, ele é um bombeiro. Ele tá lá para apagar fogo. Isso. Ele não vai fazer um tratamento a longo prazo. Ele vai identificar se tem algo que grita e o que não for uma coisa que grita, que vai dar problema na hora, ele vai te encaminhar para um ambulatório ou para passar em alguma consulta. Isso. Aí, por exemplo, vem num consultório médico, que nem com a Sim. gente, por exemplo. Agora, se a dor não é localizada, é uma dor mais assim, geral, de cansaço mesmo, né? Pelo esforço em geral. Aquela dor de cabeça após vários dias também. Com certeza, se tem inchaço, mas é um inchaço meio que generalizado, até as mãos estão um pouco inchadas. Isso tudo é decorrente da sua má hidratação, da sua desidratação com o tempo, o excesso de bebida alcoólica. E o problema é que o álcool puxa alimentações muito salgadas e alimentos pouco saudáveis, fritos, que ajuda a gente a descompensar mais ainda. Então, tudo isso é resultado disso. Então, o que eu tenho que fazer agora? Como que a gente reverte essa situação? Exatamente. Primeira tem que coisa a fazer. desinflamar. Primeira Esse coisa é o a fazer. A ideia é, você está muito inflamada. O mais comum é a pessoa estar muito inflamada, Isso. tá? Então, a gente precisa pegar e lançar mão de coisas para diminuir o que a gente chama de meta-inflamação, a inflamação sistêmica, tá? Sim. Então, primeira coisa a fazer, tem várias coisas que a gente precisa fazer em relação à parte de hidratação. Água é muito, muito importante. E lembra que a partir de agora você tem que dar um tempo na bebida alcoólica. Não Segura adianta, um pouco a onda não adianta agora, né, você galera? continuar no ritmo, porque o álcool, ele desidrata e ele tem vários malefícios. Se continuar o uso, não vai ter resultado disso. Então, vamos cessar. Você já brincou, já se divertiu? Para agora. Bastante água, se hidrate bem e você tem que comer alimentos melhores. Não adianta você fazer isso e pegar coisas que te inflamam o tempo inteiro. Então, primeira coisa, o que é bastante água? Uma pessoa adulta, saudável, que o rim funciona normal, precisa tomar em média 35 ml por quilo de água por dia. Para vocês terem uma ideia, para um adulto de 70 quilos, isso dá mais ou menos 2,5 litros de água por dia. Isso mínimo, tá? Em outras palavras, pensa naquela garrafa PET de refrigerante. Isso. Pensa numa dessa e meia por dia, tá? Não é tão pouca coisa quanto parece. Também não é tanta coisa assim, dá para encarar. Dá tá? pra encarar sim. E o ideal não é tomar tudo num gargalo só. Leva uma garrafinha de cachorrinho para você e de tempos em tempos vai tomando. Se você tomar pouquinho por dia, você vai absorver mais essa água do que só encher tua bexiga e te deixar em pânico querendo ir no banheiro rápido. Isso, você tem que dividir durante o dia para aquilo realmente ser hidratável. Como você toma muito de uma vez, é óbvio que você não absorve tudo, a maioria vai sair no xixi. Então vamos fracionar aí esse ponto aí para você poder se hidratar bem. E outro aspecto que é importante é exatamente aquilo que a menina falou. O que é uma dieta anti-inflamatória? A gente muda muita coisa na dieta que pode diminuir a inflamação sistêmica. Quando a gente pega e consegue controlar a nossa flora intestinal, as bactérias que a gente tem no intestino, a gente consegue diminuir a inflamação local. E o nosso intestino, ele produz hormônios. Então, se você conseguir cultivar bactérias boas no seu intestino, você vai conseguir diminuir essa inflamação. Sim. Por isso que tem uma influência tão grande a dieta em relação à inflamação. Tá? Então, neste momento, é um momento para você dar a pausa no açúcar, que é muito inflamatório, tá? Então, esses próximos dias sem açúcar, né? O mínimo que você conseguir. Tira o álcool total da sua dieta. Também vamos tirar aqueles alimentos industrializados, sabe? Aqueles que já vêm pré-pronto, processado, embutido, enlatado. Tudo isso tem muita quantidade de conservante, tem muito salitro, tem muito sal, muita coisa que vai inflamar mais você. Não tô falando que você não pode comer nada, mas você quer uma coisa, pega o natural ali, faz o natural em vez de você pegar o industrializado. Que nem a gente sempre fala, a diferença entre o veneno e o remédio é dose, tá? Então, você não precisa passar vontade, mas é só você pegar um pouquinho. Sim,
Aí a diferença aqui tem que ser que você tem que preferir descascar as coisas do que abrir pacotes, Isso é tá? uma coisa que tem que ter Esse é muito o em mente. momento. Faz muita diferença isso. Se você pegar e você conseguir pegar coisas com menos uma quantidade menor de sal, menos processada, você vai conseguir Isso, ter um efeito muito bom. E outra coisa sim. que é importante é o seguinte: tem alguns tipos de alimentos que tem, por exemplo, algumas proteínas que a gente não consegue digerir. Por exemplo, o glúten. O glúten é uma substância que, desde a Idade Média até hoje, ele foi tão modificado, mas tão modificado para aumentar a produção do trigo, que hoje a gente não consegue digerir 100% do glúten. De Sim, tal forma que, quando você come uma coisa que tem muito trigo, por exemplo, dá aquela sensação de estar mais empachado, mais sim, cheio, mais inchado. Isso daí é um padrão de inflamação. sim. E também as frituras. O alimento frito, quando você banha ele no óleo, aquela gordura aquecida, ela é muito maléfica e ela é de difícil digestão. E sem contar que, se você está preocupado em relação a peso, controle de peso, o número de calorias de um alimento, quando você compara entre ele ser grelhado ou Frito. frito, só o ato de você fritar ele, ele praticamente dobra o número de calorias. Sim. Então, o ideal é que você escolha também nesses próximos dias alimentozinhos que não sejam fritos, né? Eu vou fazer ele grelhado, assado, ensopado. Air fryer é uma ótima opção, né? Para Essa é quem uma não opção consegue fantástica, você consegue fugir do abandonar óleo. isso, abandonar a sensação do mais crocante, né? E precisa dessa textura para se alimentar, pode usar essa opção ali também. E claro, tentar alimentos leves, de fácil digestão. O que é difícil digerir? Tudo que tem muita gordura é difícil digerir, por isso que eu tô falando das frituras. E proteína vermelha é mais difícil digerir, não é que você não pode comer, mas tenta escolher uma proteína branca agora, uma proteína mais sossegada de você digerir para você se recuperar. Você tá me entendendo? Quer pegar uma carne vermelha? Pode pegar. Também não precisa, não tem Isso, mas excessos. é uma bem magrinha. Outra coisa é o seguinte, essa carne vermelha, se você quiser pegar, nada de errado de pegar, mas se você pegar diariamente em grande quantidade, Sim, várias vezes, ela também vai ser inflamatória, vai, tá? E outra bastante. coisa também inflama é a caseína. A caseína é a proteína do leite da vaca. O leite da vaca é feito para um animal de 500 quilos a uma tonelada. Pelo menos a grande maioria de nós não chega a 100 quilos. Ainda bem, né? Deus ajuda. Então o que acontece? Ela é feita de uma forma que a gente não consegue digerir 100%. Então o que acontece? Se a gente pegar e focar muito em leite e derivados do leite, queijo, Sim. manteiga, Sim, e aí os né? derivados, eles têm outro ponto porque eles trazem mais gordura agregada, né? O queijo, ele tem um excesso de gordura maior. Então, lembra que eu falei da dificuldade de digestão? Então, você tem que pegar coisas leves agora. Não é que você não vai comer isso, você deixa isso daí para um momento depois, tá numa fase de recuperação, para você ficar bem. Então, agora, o que que você vai exagerar? Verdura, legumes, né? Grelhados, legumes assados, muita salada de folha variada, E frutas outra coisa pra também. gente pensar é o seguinte, que nem a gente tava falando, a gente tem que fugir de coisa com muito carboidrato, muito gordurosa. Aonde está a gordura da planta? Onde que a planta guarda a banha dela? Na raiz. Qualquer tipo de raiz costuma ser mais calórica e costuma ter mais carboidrato do que outras regiões da planta. Por isso que a batata tem muito carboidrato, Uhum. beterraba tem muito carboidrato, Cenoura. cenoura tem muito carboidrato, outros tipos, mandioca tem muito carboidrato, Uhum. tá? Então, esse tipo de coisa seria legal às vezes evitar um pouquinho nessa fase, principalmente nessa Sim, fase mais pegar uma inicial. coisinha mais leve. Se pegar mais folhas mesmo, coisas que crescem acima da terra, né? Não abaixo dela, vai ser mais tranquilo aí sua digestão, mais leve, com menos índice glicêmico, uma coisa mais sossegada. Associa isso a muita hidratação sem ingesta de álcool, tá? E claro, você tá inchado, você tá inchada, né? Então, primeiro, tem que cuidar dessa pele. Toda pele que incha, tá? Ela faz o que? Ela estica, tem uma elasticidade ali. Se eu não cuidar dela, na hora que eu começar a reduzir esse inchaço, eu vou o quê?
eu vou descamar, eu posso ter fissura, A pele vai ficar mais rachadura, quebradiça. quebradiça. Então eu preciso também de hidratar minha pele com um bom hidratante ou um óleo de pele de boa Tem vários qualidade. tipos de cremes hidratantes, são fantásticos. Sim, Assim, cremes à base de ureia são excelentes para isso. Se sim. vocês forem atrás daqueles cremes direcionados para diabético, porque assim, o diabetes ele tem um fator que é o seguinte: a pessoa no pé do diabético não consegue fazer suor. Então, os cremes voltados para o diabético são cremes para literalmente substituir o suor que o paciente não consegue, a pessoa não consegue fazer. Uhum. Então, são hidratações muito mais intensas do que outros cremes convencionais. Sim. E aí você precisa hidratar para que nesse momento que você vai começar a desinchar com a sua dieta legal, você tomando água e tudo, sua pele se recupere. E se você esqueceu da nossa dica do protetor, de toda aquela coisa, e você tá com queimadura, é importante aqui você fazer hidratação e recuperação dessas áreas queimadas, para não deixar também ter solução de continuidade. O que é solução de continuidade? Eu Feridas. abrir ali a pele e deixar uma porta aberta para alguma bactéria entrar e infeccionar. E você tem que olhar como é que tá indo essa sua pele nos próximos dias. Ai, doutora, tá começando a ficar mais vermelhinho, tá começando a ter uma queimação mais intensa na região. Tudo isso é sinal. Ficou vermelho, tá queimando mais na região, aquela região não tá desinchando, mesmo eu fazendo todas as medidas de dieta, água. Isso também são sinais que você vai ao médico. Pode ter infectado, alguém tem que olhar ali, ó, ver se realmente está infectado e passar o tratamento E outra adequado. coisa também que tem que prestar muita atenção: se aparecer um vermelho, se estiver quente, se estiver com Sim, aspecto diferente, estiver tendo dor, principalmente uma é, dor mais localizada, se estiver tendo alguma coisa de diferente, na dúvida procura o médico. E sim, procura o vascular, sim, sempre, tá? sempre passe. Uma coisa que a gente acaba ouvindo muito falar disso, né? Hum, Por mais que o cirurgião vascular, que é uma especialidade, a gente é especialista em vaso, é muito comum a gente ser considerado meio como um pernólogo, né? Então, Sim, tudo que acontece na perna é do tudo vascular. relacionado à perna vai pra gente, É, né? nada é de outras Então, especialidades. tem dúvida em relação a alguma coisa de dor na perna? Vai no vascular, Sim, é uma coisa tá? importante. Mas se tem esses sinais que a gente falou, né? Vermelhidão, começou com uma dor intensa, não tá desinchando, tudo isso é importante. Se às vezes não consegue ir no vascular, você não tem um vascular, né? Que você consegue um contato rápido, vá ao PS, vá o mais rápido, tá? A solução que você conseguir mais rápido para a gente ter um tratamento melhor. É aquela coisa. Na dúvida, é melhor você ir atrás de um quadro de urgência quando não tá tão grave, pra Sim, alguém chegar e falar assim: Deus ajuda que não é nada, sim. do que você deixar de ir for uma coisa grave. É, não, é importantíssimo. Então é importante vocês cuidarem dessa parte e se cuidar, tá? Então agora é parte do autocarinho. Exagerei, vou consertar as coisas, então vou me observar, vou ver como é que eu tô evoluindo para poder. Outro ponto importante, acabou o carnaval. Então agora, esses próximos dias eu tenho que dormir bem. Então, eu vou dormir num horário adequado, eu não vou dormir muito tarde, eu não vou ficar usando o celular e as fontes, né, de luz na minha cara até tarde. É interessante assim, por exemplo, uma coisa que é interessante a gente ter, mais ou menos umas 2, 3 horas antes da hora de você dormir, é legal você fugir de tela. Mais Sim. ou menos 1 hora antes de você tentar dormir, você foge de luz branca. Se você tiver acesso a conseguir deixar só uma iluminação mais Uhum. amarela, ela vai te deixar mais Sim. tranquila, Sim. tá? Então, assim, o ideal é que você come cedo, tá bom? 3 horas antes de dormir, você não come mais nada, só toma água, pra você não estar digerindo na hora de você ir dormir, você ter um sono mais profundo durante a noite. 2 horas você vai parar de usar o seu celular antes de dormir, 1 hora você vai parar de se expor às luzes brancas. Sempre tenha no seu quarto luz amarela, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. E quarto totalmente escuro, né? Se não conseguir totalmente escuro, você vai usar a vendinha dos olhos para dormir, que também ajuda muito. Outra coisa que tem um efeito anti-inflamatório muito bom, e é difícil de fazer, principalmente nessa fase mais inicial, mais descongestiva, assim, depois de excessos grandes, é a atividade física, tá? Exatamente. O exercício físico tem um benefício muito grande, muito grande. É um Assim, ótimo anti-inflamatório exercício é físico. fantástico. Assim, é muito fácil a gente falar, ah, não, vai fazer exercício, não sei o quê. Mas assim, ó, o que que o exercício pode te oferecer,
tá? Vamos pegar isso de uma forma bem simples. Você tem 2 tipos de exercício. Um exercício chama exercício aeróbico, tá? Que é uma coisa mais ritmada, contínua e um pouco mais persistente, tá? Caminhada, corrida, natação, hidroginástica, sei lá, bicicleta, transporte, aqueles negócios mais contínuos. E outra coisa chama exercício resistivo, que é exercício de força, que é força contra peso do seu próprio corpo, agachamento, flexão, exercício de panturrilha, calistenia, né, que a gente fala. Ou exercícios contra pesos, um halteres, um dumbbell, um elástico, tá? Cada um deles tem benefícios diferentes para você. O que o aeróbico te proporciona? O aeróbico ele vai baixar o seu cortisol, ele melhora o seu ciclo de sono-vigília, você vai dormir melhor. E é o que tem mais impacto em relação à perda de peso, a queima calórica. Apesar de você não vai para academia para perder caloria, peso, porque o que você perde é uma coisa ridícula. Sim, na prática. Você tem que parar de comer para perder peso. O problema é que entra, não que sai. Exatamente. Tá? Desculpa, tá? Para quem acha que vai perder peso indo para academia, sinto te informar, mas a gente tá indo do lado errado. E a outra coisa, o que o resistivo te oferece? O resistivo ele aumenta a massa muscular. Se ele aumenta a massa muscular, ele vai proteger as suas articulações. Ele vai colocar o cálcio no teu osso. Ele vai evitar que tenha uma osteoporose, uma osteopenia, principalmente aquela mulher que está chegando perto daquela fase de climatério, de menopausa, né? Sim, e por mexer com a parte muscular, ele melhora a principal, segundo coração do nosso corpo, que é o músculo. O músculo bombeia o sangue das veias. Então, ele é um coraçãozinho que precisa ser trabalhado. Então, a gente está falando de inchaço. Se eu fizer exercício, né, nessa fase, para melhorar o músculo da minha perninha, ele vai começar a bombear melhor o sangue, eu vou desinchar mais rápido. Então, é um exercício bom sim, mas o que a gente tem que ter já dentro aqui? Se eu me machuquei, né, porque às vezes fica pulando, a pessoa nunca faz exercício, ela quer pular 5 dias de carnaval direto o tempo inteiro, vai machucar o músculo. Se você machucou, não é hora de você voltar ao exercício agora. Primeiro você vai passar na avaliação médica para ver se tem condição, porque às vezes tem ruptura muscular grave. Às vezes precisa segurar um tempinho para deixar cicatrizar, para depois fazer outra coisa. Assim, outra coisa importante também. Qual que é a diferença entre fisioterapia e o profissional de educação física? O fisioterapeuta, ele pega a pessoa que teve uma lesão, que não consegue fazer o movimento, até ele voltar a fazer o movimento minimamente da forma completa. E o profissional de educação física, o que o personal faz? Ele pega a pessoa que faz o exercício completo de uma forma ruim ou mediana e leva para excelência. Essa é a diferença. Se você teve uma lesão, às vezes o que você precisa é de um fisioterapeuta. Exatamente. Ou de algum tratamento específico para isso. Se você não tem lesão, mas você faz de uma forma mediana um exercício, você precisa de uma orientação para fazer esse exercício da melhor forma e na melhor intensidade possível para te levar para excelência. Exatamente. E lembra, exercício, galera, é remédio, tá? Tem remédio que é azedo, tem remédio que é um comprimido grosso, tem remédio que é ardido. Que dói. A academia é um remédio ardido. Mas é um dos melhores remédios que tem, tá? E é importante a gente falar isso para a gente entender. E aí vem uma coisa muito importante, essa diferenciação entre fisioterapia e exercício, é a gente entender a beleza do profissional de educação física, que é muito desvalorizado. Se você tá indo para academia e não tá tendo resultado, me desculpa, mas provavelmente você tá o quê? Fazendo só fisioterapia. Você não sabe nem qual que era o seu objetivo e como você tinha que chegar para dar o seu melhor. Eu vou na academia para fazer exercício, para tirar o melhor do meu corpo. Só que para isso eu tenho que chegar na minha capacidade. Eu tenho que estimular a minha capacidade máxima para ela crescer. Tem a ideia é chegar perto do seu limite para ir ampliando o limite. Tem um jeito certo de fazer isso. Se você vai lá e consegue conversar no celular enquanto tá fazendo ali a perna, ó, tá ali fazendo perna, rodando o feed do Instagram, assistindo um videozinho, ou então tá ali fazendo braço, conversando com outro, quer dizer, você nem faz esforço suficiente para ter que se concentrar no esforço. 2 pontos. Primeiro, você se lesiona porque você não tá focado ali no exercício e no movimento do seu músculo, então você pode jogar para um lado ou para o outro e lesionar.
Segundo, você não tá fazendo numa intensidade que vai mudar o seu corpo. Você tá perdendo seu tempo ali achando que você tá ganhando alguma coisa quando você não tá ganhando. Então, sim, vocês têm que abusar do profissional na academia. Professor, eu tô achando que esse exercício não tá certo, tá muito leve, eu não tô vendo resultado. Ele vai lá, vai mudar e vai te corrigir. Isso é uma coisa interessante de pensar. A gente estava conversando outro dia com um profissional de educação física. Em média, quando a pessoa coloca a própria carga que ela faz, ela coloca no máximo 60% da carga que deveria pôr, Sim. tá? Em outras palavras, você inconscientemente se poupa de fazer o exercício Sim. que precisa. Porque a gente quer o conforto, né? Você não vai tentar te trazer ali pro maior. Se você for lá sozinho, você vai pôr um pouquinho menos. E você deveria estar fazendo mais para ter o resultado que a gente quer. E a gente tá ali perdendo o nosso tempo para ter resultado. E não para não ter resultado. Se você quer ir pra frente, você tem que dar o passo à frente. Isso. E esse é o profissional que tá lá para te dar esse passo, mas você tem que usar o profissional, entendeu? E não achar que ele não sabe, que é tudo enganação. Não, ele sabe. Então chama ele, usa, porque aquilo ali vai te dar um resultado, mas você tem que usar do jeito certo. Não adianta você pegar a ferramenta, né? Quero usar uma faca e você tá usando do lado contrário a Ou faca. coloca Não vai de lado, cortar. né? Você não vai conseguir cortar Você não nada. vai cortar nada. Você tem que usar do jeito certo. Essa é a pessoa para te ensinar o jeito certo. Então tem que ser com orientação também, Por viu? isso que o profissional de educação física é tão importante assim, Sim, fundamental, tá? tá? Então, a gente, se não tiver tido nenhuma lesão, a gente vai voltar para um exercício físico, né? O ideal é a associação de você voltar com um aeróbico e um pouquinho de musculação, né? Quem nunca fez exercício físico, vamos aproveitar. Não disse que o ano começa depois do carnaval? Acabou o carnaval, Então galera. acabou o carnaval, já começa. Bora se matricular, E outra coisa, vamos fazer. outra coisa muito importante, principalmente se você ficou muito tempo sem fazer algum exercício, é cruel quando você faz atividade física regular e para. Sim, Por quê? Porque a perda do tônus é muito rápida, muito rápido. tá? Mesmo a corrida, você ainda consegue voltar relativamente mais rápido. Mas É. agora, a musculação, o exercício resistivo, Muscular. você perde muito rápido. E aqui, lembra que a gente tá falando da nossa parte vascular, né? As meninas aí que não quer ter vazio, toda essa parte. O importante pra gente é a parte muscular, ó. É ter perna boa, ter coxa boa. Só que isso daqui, quanto mais velho você for ficar, mais rápido te abandona. Tanto que vocês vão reparar, um idoso, você deixa ele acamado uma semana, você acha que ele volta a andar normal? Não volta. E outro fator que é importante Meses também. de fisioterapia para ele voltar a andar. Então, quanto mais velho eu ficar, menos eu posso abandonar o exercício físico. Gravem isso, tá? Lembre do idoso. Coloca um idoso na cama por uma semana. Você não vai conseguir colocar ele em pé no dia 8. Você vai precisar de fisioterapeuta para voltar de pouquinho em pouquinho para ele reaprender. E se você deixar muito tempo, nunca mais anda. É só lembrar, quem de vocês aí já teve alguma vez algum tipo de lesão ou quebrou algum osso, ou teve algum machucado, alguma coisa que teve que fazer fisioterapia? Conta um pouquinho da tua experiência aqui nos comentários. Quanto tempo você levou para conseguir voltar a fazer um movimento? Eu falo por mim, em 2019 eu tive uma fratura do meu punho. Eu cheguei num ponto, eu trabalho com microcirurgia, gente, eu faço ponte de safena. Eu fiquei num ponto que o meu punho, eu podia ter um movimento de no máximo 10 graus. Para poder voltar a fazer um movimento mais amplo, eu levei por baixo uns 6 meses. Sim. Tá? Ficar 3 meses sem poder escrever numa posição de alguém que faz microcirurgia é bem complicado. Sim. E isso, lembra que a gente tá falando que ele não é tão velho. Imagina se ele fosse idoso, talvez nem volte a recuperar tudo. Porque às vezes a perca muscular é tão grande nesse tempo que nem recupera 100%. Então, por isso que é importante. Quando a gente é jovem, a gente pode escolher não fazer exercício físico. Quando a gente é velho, a gente tem obrigação de fazer exercício físico. E outra coisa Tá? também importante Obrigação, é o seguinte. tem que ir. Outra coisa importante é o seguinte, tem uma coisa que chama memória muscular, tá? Então, por exemplo, se você é uma daquelas pessoas que em algum momento já praticou atividade física muito mais intensa, você vai conseguir voltar relativamente mais rápido Sim, do que uma pessoa que nunca fez, tá? exatamente. Porque assim, a massa muscular ela vai ter essa memória.
Se você já chegou a fazer, por exemplo, uma corrida de 15, de 21 quilômetros, Ou fez academia direitinho por um bom não precisa ser tempo, alguma coisa né? muito intensa. Sim, Você consegue voltar para o seu padrão anterior com muito mais facilidade do que uma pessoa que nunca fez isso para chegar no mesmo ponto que você tá, sim. tá? Isso é uma coisa importante saber. E aproveita isso. Tenta cuidar disso, cultiva essa memória muscular o máximo que você pode, tá? Sim, Porque assim, é o que vai fazer a diferença na sua idade. sim, Quando você for mais velho, você vai depender desse músculo para conseguir se levantar. sim. Já viu aquele vovozinho que sempre foi sedentário? Na hora dele levantar de uma cadeira essa daqui que a gente tá sentado, ele precisa apoiar na abraçadeira. Por quê? Porque ele não tem músculo na coxa para conseguir levantar sozinho. E tem gente que nem na abraçadeira consegue levantar. Precisa que o familiar venha, pegue aqui, ó, na axila pra subir ele pra ele conseguir ficar em pé. Músculo é o melhor investimento que vocês vão fazer na vida de vocês, tá? É a melhor poupança que vocês podem ter. Vocês querem chegar bem na velhice? Ai, não tem que fazer investimento de dinheiro? Tem, mas mais do que investimento de dinheiro, você tem que fazer investimento de músculo. Você tem que construir Invista em músculo. você. Exatamente, esse é o melhor investimento e sempre vai ter retorno. Agora, se você não investir, quando você chegar lá, você vai ter o que para poder aproveitar? Infelizmente, nada. E assim, para você poder aproveitar por vários e vários carnavais, se poupa para fazer com que tenha o suficiente de você para aproveitar vários carnavais, Exatamente, cuide bem tá? de você. Então, foi um episódio muito bom e eu acho que a gente encerra esse episódio com essa ideia. Já que acabou o carnaval, como você tá aí, vamos começar o ano com esse pensamento de investimento no melhor ativo financeiro que você pode ter na velhice, que é o seu músculo. Então, pega esse vídeo, manda para aqueles seus amigos que vão começar a fazer esse investimento para o futuro com você e vocês vão combinar de ou ir para academia junto, ou vão fazer um exercício, manda para aquela galera que você quer que invista com você para que vocês aproveitem muito bem, não só agora e o próximo carnaval do ano que vem, como o resto da vida de E vocês. aproveita para contar também a experiência de vocês fazendo isso aqui nos comentários, Sim. tá? E a semana que vem tem mais. E não deixa de seguir a gente, tá bom? E aperta o sininho para não perder nenhum E episódio. se inscreve. Com certeza. E Até até mais, mais. gente.